Olá pessoal, eu estou aqui para a gente fazer um resumo para a prova que vai estar agora em dezembro, no dia 21 de dezembro, para a prova de agente da Polícia Federal. Nós pegamos o edital, pegamos provas anteriores e verificamos as questões que mais caíram nos últimos exames. Então pegamos o edital e vamos tentar aí fazer uma aula, resumo, para você que está nessa reta final e precisa estar próximo, porque a gente sabe que é um concurso de muita concorrência, então a gente sabe que quanto mais você se preparar, quanto mais informação você receber, isso aí é excelente. E o Legale, a Faculdade Legale, está aqui colocando à sua disposição mais essa dica, mais esse resumo, mais esse conteúdo como um diferencial para o seu concurso, ok? Eu sou Marcelino Fernandes, sou professor aqui da casa e os meus contatos estão nesse slide que nós vamos colocar agora aqui para você. Então os contatos estão aí, professormarcelino@hotmail.com, o meu Twitter, o meu Facebook, Prof. Marcelino88, você pode acessar, eu também coloco lá os vídeos. Esse vídeo, inclusive, eu vou linká-lo da própria rede social para que você possa ter aí acesso a esse vídeo. Ok? Então, vamos ao que interessa. Nós pegamos o edital e colocamos de várias formas para que você tenha aí o conhecimento. Então, professor colocou uma parte que está no final. Eu coloquei numa ordem lógica de raciocínio, ok? O primeiro tema é princípios da administração pública. E os princípios quais são? Coloca o slide aí para nós. Princípios de direito administrativos explicitados na Constituição Federal. No próximo slide, portanto, a gente coloca os 5 princípios que estão no artigo 37 da Constituição. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, formando a palavra LIMP. Pode voltar para mim e vamos tentar aí fazer com que você tenha o conhecimento de como se pode fazer testes com esse princípio. O que é a legalidade? A legalidade é a obediência à lei, é o princípio da retroatividade da lei, ou seja, eu tenho que ter uma lei para definir algo. Só que isso também é aplicado no direito privado. Mas como que pode cair esse tipo de matéria no direito público? Aí tem diferença. E aí o examinador, aquele que vai fazer a prova, ele pode querer te pegar nesse tema. Então a legalidade para o administrador público tem um condão mais restritivo. O que quer dizer isso, professor? Aquilo que para o particular, aquilo que está permitido, aquilo que não está proibido, permitido está, para o administrador público isso tem restrições. Muitas coisas que não estão permitidas, que não estão proibidas, eu não posso fazer, mesmo não estando proibidas. Eu preciso de um comando legal. Mas que comando legal? Um comando legal que autorize fazer. Agora, qual é a diferença dos comandos legais que determinam e que permitem fazer? E tem uma questão interessante. Quando o comando legal diga faça, ele está dizendo que é um ato vinculado. Quando o comando legal diz pode fazer, nós estaremos diante de um ato discricionário. A discricionariedade do ato que nós vamos falar quando falar de ato administrativo, ok? Então, tome cuidado com isso. Depois, o segundo princípio é o da impessoalidade. O da impessoalidade, o que é ser impessoal? O impessoal é aquele que obedece à igualdade, é aquele que obedece à finalidade pública, ao interesse público. Ser impessoal é atender o interesse da coletividade. Ok, professor, mas como é que nós pedimos isso numa prova? Muito bem, uma prova pode pedir isso de várias maneiras. De 3 maneiras para ser mais exatos. Primeiro, eu posso violar o princípio da impessoalidade
quando, por exemplo, eu beneficio alguém em prejuízo da coletividade. Eu sou pessoal. Vamos imaginar uma seguinte situação. Uma repartição pública, todo mundo com senha, eu sou um funcionário público e eu recebo um amigo meu que pegou a última senha. Eu mando ele jogar a senha fora e passo ele na frente. Eu estou tratando ele de maneira pessoal, eu estou violando o princípio da impessoalidade, eu estou fazendo um desvio de finalidade que também vai corresponder a um abuso de poder e eu estou violando esse princípio. Na segunda maneira, eu posso prejudicar alguém por questões pessoais. Vamos imaginar que eu tenha com ele uma briga particular, uma coisa de infância, e a pessoa vem ser atendida na repartição pública e eu estou lá, vejo a pessoa e tomo uma decisão para prejudicá-la em relação àquela amizade ou inimizade que nós tínhamos e eu acabo prejudicando por questões pessoais. Isso também é desvio de finalidade, violando, quebrando o princípio da impessoalidade. E um terceiro enfoque, que também já caiu em concursos públicos, que é a questão de usar a máquina administrativa para promoção pessoal. Como que isso pode acontecer? Usar a máquina administrativa para a promoção pessoal. Eu uso a máquina administrativa, por exemplo, em publicidades. A publicidade na administração pública, ela pode ser impessoal. Então vamos imaginar, por exemplo, que eu sou prefeito de uma cidade e eu quero pôr lá, fazer um outdoor, a cidade tal melhorando, a administração Marcelino Fernandes. Não pode ser feito assim. Porém, não é quebra da impessoalidade se eu falar São Paulo melhorando, administração, governo de São Paulo. O governo de São Paulo é impessoal e aí não teria problema nenhum. Ok? Vamos para o outro princípio, moralidade. A moralidade é um princípio que até há muito tempo no direito, até com ligações do direito romano. O direito romano, a moralidade estaria ligada à honestidade. Non homini coduliste honesto est. O que quer dizer essa frase em latim? Nem tudo que é legal é honesto. Nem tudo que é moral, que é legal, é moral. Ou seja, a moralidade, ela tem um espectro de abrangência maior que a própria legalidade. Mas a moralidade que está esculpida ali no artigo 37, caput da Constituição Federal, é uma moralidade administrativa. O que é essa moralidade administrativa? Essa moralidade nada mais é que uma moralidade relacionada à honestidade na administração, que também vai se confundir aí com ressalva, a palavra probus e improbus, que vem do latim, da onde nós temos a probidade administrativa. Então, cuidado. Vamos retornar aqui para você entender como é que se pode pedir isso. Olha só, quando eu tenho a quebra da moralidade administrativa, eu posso ter essa quebra por violação de outros princípios. Mas a moralidade, por ela ter um espectro mais abrangente, ela fica como uma reserva legal principiológica. O que seria uma reserva legal principiológica? Eu violo a moralidade sem ter um outro princípio específico para violar. Ok? Publicidade administrativa. A publicidade, como dizia o saudoso Eli Lopes Meirelles, a administração é pública e público deve ser os seus atos. Muito bem, se a administração é pública, é óbvio que os seus atos têm que ser feitos para quem? Para a própria administração. Muito bem, e isso é uma regra. E como regra, quando algum professor falar para você, ó, isso é uma regra, você deve tomar cuidado que ele está frisando isso exatamente para que você saiba que existem exceções. Por exemplo,
os atos que envolvam a segurança nacional, defesa do Estado. Nós temos leis que classificam os atos como ultrasecretos, secretos, confidenciais, sigilosos, ou seja, nós temos um arcabouço de normas que classificam documentos, expedientes, atos administrativos com certo grau de sigilo. Muito bem. Seria uma proteção que a própria lei deu para que alguns atos não fossem, pelo menos durante determinado tempo, 20 anos, 30 anos, fossem divulgados para a população. Então você pode ter um ato que é de defesa nacional, um ato que é que envolva questões da segurança do país, que não sejam publicados. Então isso é uma exceção à regra. Mas tirando essa exceção, aquilo que a lei determina publicar, não publicar é inclusive ato de improbidade administrativa. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com esse tipo de violação de princípio. Além desses 4 princípios, em 98 foi acrescido o princípio da eficiência. O que é o princípio da eficiência? O que é ser eficiente na administração pública? Muito bem, é ter rendimento funcional, presteza e busca da perfeição. Rendimento funcional na administração pública é fazer mais gastando menos. É só você lembrar, eu tenho um carro que tem um bom rendimento funcional. Ele faz 15 quilômetros com 1 litro de gasolina, então ele tem um bom rendimento. Então, o que é isso na administração? Para gastar pouco dinheiro, porque o dinheiro é público, é do povo. Aí você vai para a questão da presteza. O que é presteza? Rapidez. A administração não pode demorar séculos para tomar uma decisão, senão ela não vai ser eficiente. E o terceiro instituto que formam a eficiência é a própria perfeição ou busca da perfeição, que vai se relacionar aí com gestão de qualidade. Muito bem, então a eficiência é o rendimento funcional, a presteza e a busca da perfeição, a gestão de qualidade. É exatamente isso. Então, deixar de ser eficiente também é uma quebra de princípio explícito na Constituição. Mas eu não posso, atenção, sobre o pretexto de dizer que vou ser eficiente, descumprir a lei. Agora, uma lei, ela pode chegar às raias de um Supremo e o Supremo dizer que essa lei é inconstitucional porque ela tornou um serviço que era eficiente ineficiente por esta lei. Mas enquanto isso não acontece, enquanto essa declaração de inconstitucionalidade não acontece, eu não posso inverter princípios. Olha, eu vou fazer isso aqui porque a gente sabe que um monte de coisa pode ser mais eficiente. Por exemplo, eu não vou fazer licitação, porque se eu fizer licitação, eu vou contratar um serviço mais caro, porque a licitação, as empresas combinam, tem fraudes, tem maracutaia, propina, então eu vou desobedecer a lei de licitação para ser mais eficiente. Isso não pode, ok? Além desses 5 princípios, existem outros princípios que regem. Eu selecionei alguns aqui importantes para você. Chama o slide aí para nós. Primeiro, supremacia do interesse público, depois razoabilidade e proporcionalidade e a autotutela, ok? Então vamos lá, supremacia do interesse público. Volta para mim. O que esse princípio pode me ajudar, inclusive, numa prova de testes? O que esse princípio pode me ajudar numa prova de testes? Se a administração pública está dizendo que o interesse público ele é supremo, ele é soberano, o que eu quero dizer com isso? Que em conflito o interesse público com o particular, o que deve prevalecer quando não tiver outra disposição legal? O público. Se o
supremacia do interesse público está dizendo que o interesse público prevalece sobre os outros interesses. Vamos pegar um exemplo aqui para você compreender isso. Você trabalha, compra uma casa, é a sua propriedade, você mora nela, a propriedade atende à função social, porém o governo entende que ali tem que ser uma estação de metrô. Ah, mas e os meus direitos? Você vai ser indenizado com aquilo que o Estado entende justo. Se você não entender, vai ter uma demanda judicial e você será, se for assim, como eu disse, desapropriado. Mas a Constituição lhe garante o direito à propriedade. Garante o direito, mas não é um direito absoluto, é um direito relativo. E a supremacia do interesse público está aí para demonstrar essa relatividade. Ok? Depois eu coloquei dois princípios que dá para a gente estudar junto, que é a razoabilidade e a proporcionalidade. Ambos princípios são considerados princípios da proibição do excesso. O que é ser razoável e o que é ser proporcional. A proporcionalidade ela está contida praticamente dentro da razoabilidade, porque proporcionalidade é a adequação dos fins que eu quero atingir com os meios utilizados. Então, por exemplo, pode ser utilizado em várias áreas isso daí. Eu tenho lá no Estatuto do Servidor, eu posso dar uma suspensão para um funcionário, mas é a primeira vez que ele está chegando atrasado no serviço. E eu vou e aplico uma sanção dentro dos limites da lei máxima. Puxa vida, eu estou sendo até legalista, porque eu estou cumprindo a lei, mas isso não é proporcional. Uma outra situação operacional. Eu tenho uma operação da Polícia Federal para fazer. Uma operação, cumprir um mandado de busca na residência de uma pessoa. Essa pessoa mora ela, a esposa e filhos. E eu demando para aquele local, sem ter a necessidade, um efetivo de 300 agentes e 40 delegados da Polícia Federal. Isso é um gasto excessivo, isso é desproporcional. Mas note que essas duas situações que eu citei esbarram também na razoabilidade. Porque a razoabilidade ela é mais abrangente que a proporcionalidade, que está dentro da razoabilidade. Mas, em algumas situações, eu vou violar o princípio da razoabilidade sem encostar ou sem bater na proporcionalidade. Exemplo, eu sou prefeito de uma cidade e tenho 2 locais para construir uma creche. Eu tenho o centro daquele município, onde todas as mães ali trabalham, próximo, e tenho a 30 quilômetros de distância numa região rural, um outro terreno. E eu resolvo construir a creche nessa região rural. Ah, mas eu vou ter ônibus para levar até as crianças até a creche, mas as mães vão ter que acordar que hora? Vão ter que sair e aguardar a criança chegar até que hora? Então isso não é razoável. Não é razoável eu, para construir uma avenida, fazer um desmatamento de árvores raras. Isso não é razoável. Eu fazer o desmatamento de árvores raras para fazer uma avenida, principalmente se eu tiver a outra possibilidade, um outro caminho a fazer. Entenderam a diferença? E por último, eu coloquei aí o princípio da autotutela. O que é o princípio da autotutela? Quando eu falo em autotutela, eu estou falando de autocontrole, de autofiscalização. É a possibilidade que a administração tem de rever os próprios atos. É a possibilidade que a administração tem de não ter a necessidade de esperar alguém ir ao judiciário para questionar, ou vir a ela mesma para questionar qualquer ato. Ela viu que está errado,
ela pode rever aquele ato. Ela deve, inclusive, rever aquele ato. E como é que ela pode fazer isso? Pelo princípio da autotutela, ok? Então, vamos passar para um outro assunto, que é também de importância. Pega o slide aí para nós, coloque aí. Administração pública direta e indireta. O que eu coloquei aqui para vocês? Eu fiz um quadro, um esboço, para que você consiga ver aí, olha. Preste atenção, o Estado é uma ficção jurídica, depois eu tenho a administração pública, eu tenho a administração do lado esquerdo da tela, eu tenho aí a administração direta, que é uma administração centralizada, eu tenho os órgãos públicos ligados a ela. E depois eu tenho a indireta descentralizada, autarquia, fundação, empresa pública e sociedade de economia mista. Ok? Volta aqui para nós que nós vamos passar isso com o melhor para você poder entender bem a administração. Do lado, portanto, daquele lado que eu falei, olha, do lado esquerdo da tela tem a administração direta e eu coloquei ali que o serviço é prestado de maneira centralizada, está no seu edital, no edital desta prova, que você precisa saber a diferença de centralização e de concentração, de descentralização e de desconcentração. O que quer dizer isso? Quando eu estou falando de serviço centralizado, eu estou falando que o serviço ele é feito pela administração direta. Ou seja, eu não passo o serviço para aquelas outras entidades do lado direito. Volta o slide para a pessoa olhar lá de novo, olha lá. Então, se eu estou falando que o serviço é centralizado, é um órgão direto. Por exemplo, a Polícia Federal, ela é um órgão público da administração direta federal. Ou seja, se eu tiver que classificar a Polícia Federal aqui, ela vai estar do lado esquerdo dessa tela, como órgão público, está ligado ao Ministério da Justiça. Aí diz que teve uma mudança, né? Vai ter uma mudança aí, será que vai mesmo? Então, o Ministério da Justiça. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso, de não confundir essas questões. Então, essas questões caem em prova, é pegadinha. As pessoas, a Polícia Federal é uma autarquia. Quem falou isso? Não é. Está do lado de cá. E qual é a importância? Volta aqui para mim. Qual que é a importância de saber que uma entidade, ela presta um serviço pela administração direta centralizada? Muito bem. Quando um agente da Polícia Federal causa um dano na sua ação, ele machuca alguém, ele extrapola os seus atos, ele comete um abuso. Essa pessoa, essa vítima dessa ação, quiser mover uma ação contra a instituição, ela não vai mover uma ação contra a Polícia Federal, não vai mover uma ação contra o Ministério a qual ela está subordinado, vai mover uma ação contra a União. Aí se for um órgão municipal, contra o município. E se for um órgão estadual, contra o Estado membro a qual pertence aquele órgão. Diferentemente do outro lado. Agora, antes de passar para o outro lado, eu quero que você entenda aqui a diferença de concentração e desconcentração. Que centralização e descentralização nós já vimos. Concentração de serviço é quando um único órgão presta o serviço. Então, se eu falasse, Previdência Social, é uma autarquia, é o INSS, Instituto Nacional da Seguridade Social. Opa, eu falo, matou em cima, é a autarquia e é o instituto que presta esse serviço. E é uma administração descentralizada, porém o serviço é concentrado. Por que o serviço é concentrado, professor? Porque é só este órgão que presta esse serviço. Ligado à União. Só esse órgão da União que presta serviço. Então isso é serviço concentrado? Sim. E como é que eu poderia desconcentrar ou dar um exemplo de serviço desconcentrado?
na acepção da palavra, seria o quê? Eu ter vários órgãos que terão fatias desse serviço para prestar. Exemplo, segurança pública, onde eu tenho Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, as guardas municipais que fazem parte de um sistema de segurança. E eu tenho lá a Polícia Federal com as suas atribuições num serviço desconcentrado, no bom sentido, mas da administração direta, ou seja, centralizado, ok? Então, agora vamos para o outro lado, para você compreender aqui as três figuras. Volta o mesmo slide para a gente mostrar aí as três entidades. Então vamos lá agora do lado direito, vamos ver aqui as quatro entidades que formam aí essa administração indireta descentralizada. Autarquia, fundação pública, empresa pública e sociedade de economia mista. Volta aqui para mim. Vamos lá. Autarquia. Autarquia, criada por lei, pessoas jurídicas de direito público. Ok? Autarquia, pessoa jurídica de direito público criada por lei para prestar serviço que ora era da administração direta. Esse serviço foi descentralizado, se criou uma autarquia, ele vai prestar esse serviço. A autarquia não pode visar lucro. Exemplos federais de autarquia, nós temos o INSS, que eu já citei, nós temos o Banco Central, que eu estou citando agora. Agora, cuidado, as autarquias, elas também são as agências reguladoras. Todas as agências reguladoras são autarquias em regime especial. Elas têm características que diz que, olha, essa autarquia, ela tem algumas características. Por exemplo, os seus membros têm mandato fixo de 2 anos, elas têm a característica da especialidade, ou seja, elas vão reger o controle e a fiscalização de determinado serviço. Por exemplo, a ANP Petróleo, a Anatel Telefônica, a ANEEL Energia Elétrica, a ANA, Agência Nacional das Águas, ou seja, eu tenho uma especialidade de controle e fiscalização, de normatização, modelo trazido do direito norte-americano para o Brasil, só que lá pode fazer lei, aqui teve uma adaptação, cujas portarias têm um processo normativo forte, onde essas agências reguladoras acabam interferindo aí nessa fiscalização dos serviços prestados por entidades, inclusive privadas, por delegação de serviço público ou por meio de concessão, permissão, ou seja, essas agências reguladoras são autarquias federais em regime especial. Depois nós temos as fundações públicas. Fundações públicas não podem ser confundidas com as fundações do terceiro setor, que são fundações de apoio. As fundações públicas, elas podem ser, ora, pessoas jurídicas de direito público, se criadas por lei, ou podem ser fundações públicas, pessoas jurídicas de direito privado. Olha, mas como é que eu vou saber? Olha, eu tenho que olhar lá o seu momento de criação. Se elas foram criadas por lei e elas desempenham um serviço de interesse público, obviamente que serão pessoas jurídicas de direito público, que inclusive a doutrina chama de fundações autárquicas. Portanto, está próximo e semelhante aí à autarquia. Também, obviamente, não pode prestar serviços, não pode visar lucro, somente prestar serviços públicos, ok? Então, tendo essas características, essas duas fundações públicas, ou de pessoa jurídica de direito privado, ou pessoa jurídica de direito público, elas não visam o lucro, ok? E agora sobrou as duas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Eu vou colocar aqui para você o que elas têm de semelhantes. O que ela tem de semelhante? As duas são semelhantes. As duas sempre serão pessoas jurídicas de direito privado. Sempre serão pessoas jurídicas de direito privado. As duas poderão, ora prestar serviço público, ora explorar atividade econômico-financeira.
Ah, então diferente da autarquia e fundação, ela pode explorar, pode visar lucro? Pode. Vou dar exemplos aqui. Então elas podem ser banco? Pode. Então, cuidado aí, eu falei que Banco Central é autarquia, mas cuidado, porque Banco Central ele não tem a característica de banco, né? Ninguém tem talão de cheque do Banco Central, pode abrir conta do Banco Central, ok? O Banco Central, na verdade, ele exerce um controle fiscalizador sobre as atividades econômicas e financeiras do país, ok? Então, voltando à empresa pública e sociedade de economia mista, elas têm essas características de ser pessoa jurídica de direito privado e de ambas poderem explorar a atividade econômica e de ambas poderem também, né, se quiser prestar serviços públicos ou uma atividade ou outra, conforme você vê lá artigo 173 da Constituição e os seus parágrafos, ok? Mas o que elas têm de diferente? Composição do capital. A empresa pública é 100% capital público. E a segunda diferença é que se admite na empresa pública qualquer modalidade empresarial. Já na sociedade de economia mista, nós teríamos aí a possibilidade de ter capital, a obrigatoriedade de ter capital particular, porque a única modalidade admitida para a sociedade de economia mista é as SAs, as sociedades anônimas. Portanto, vamos ver essas características e eu vou dar exemplos para que você fixe esses conceitos aí. Olha só, o Banco do Brasil é SA. Então ele é uma sociedade de economia mista. Ele está classificado como uma sociedade de economia mista. Porém, a Caixa Econômica Federal, que também é banco, Caixa Econômica Federal, que também é banco, ela tem uma característica de ter o seu capital 100% público. E é só você imaginar, você está na dúvida, tenta buscar na sua memória se eu posso comprar ações na Bolsa. Se eu puder comprar ações na Bolsa, não é empresa pública, né, gente? Ah, eu quero comprar ações, da Caixa Econômica Federal. Não tem, mas tem ações do Banco do Brasil? Do Banco do Brasil tem. Ah, eu quero comprar ações da Petrobras. Então, a Petrobras é empresa pública? Não! A Petrobras é SA. A Petrobras é uma sociedade anônima. Ok? Então, cuidado com essas pegadinhas. Sempre lembra dessas dicas que eu passo, da questão de você ter aí a possibilidade de lembrar aí se eu posso comprar ações na Bolsa, se eu não posso, para você distinguir uma personalidade jurídica de outra, ok? Vamos para outro assunto do edital? Coloca o slide aí para mim. Poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar e poder de polícia. O que eu quero que você entenda aqui, né? Eu quero que você compreenda, aqui voltando ao slide, eu quero que você entenda que nós estamos dentro de poderes administrativos. Volta aqui para mim. O que são poderes administrativos? Eles são poderes instrumentais, diferente dos poderes estruturais do Estado, legislativo, executivo e judiciário. Os poderes administrativos são poderes instrumentais que são conferidos à administração por meio de órgãos e para que por meio dos seus agentes possam exercer a atividade pública. Se você transformar isso para uma situação privada, então vamos compreender isso. Eu tenho aqui um prédio de apartamentos, então eu tenho lá um condomínio. Tem um condomínio no qual eu vou eleger um síndico. Quando eu estou elegendo um síndico, eu estou conferindo a esta pessoa, que era um condômino normal, poderes. Então ele passa a ter poderes que um outro morador daquele condomínio não tem. Muito bem. Isso aí é só para você fazer aí uma comparação. Mutatis mutandis, quando você vai para o Estado não é um grande condomínio, onde nós temos síndicos, subsíndicos. Então, na verdade, os poderes administrativos são conferidos aos agentes para que, por meio desses poderes, possam desempenhar atividades administrativas. Então, quando eu falo lá em poder hierárquico e poder disciplinar, inclusive esses dois poderes caminham juntos, o poder hierárquico escalou nos órgãos até o patamar de cargo, que é o menor centro de competência.
O que é o poder hierárquico? O poder hierárquico, ele é um poder que vai fazer com que os atos decorrentes do agente que utilizou esse poder seja um superior, com certeza. Então vamos dar exemplos. A avocação. O que é avocar? É chamar da autoridade que está abaixo, a autoridade aquó, para a autoridade a quem? As atribuições. Então eu chamo essas atribuições, eu faço uma avocação, que deve ser motivada, obviamente. Então, para fazer essa avocação, eu tenho que ter poder hierárquico. E o contrário, que é eu pegar a delegação. Eu pegar as atribuições da minha competência e passar para uma outra autoridade que também tem as atribuições, que também pode executar, que a lei permite essa execução de atribuições, isso aí chama-se delegação. Só que para delegar, eu preciso ser superior hierárquico e tenho que ter o poder disciplinar. Poder hierárquico. Já o poder disciplinar não. O poder disciplinar é o poder para apurar e punir as infrações funcionais. É um poder interna corporis, como poder hierárquico. Caminha junto, né? Porque eu não posso punir se eu for subordinado, né? O subordinado não pune o chefe. Então existe uma vinculação hierárquica aí, mas além da hierarquia, eu tenho que ter o poder disciplinar. Porque muitas vezes eu sou superior, mas a lei não me confere o poder para punir. Então eu tenho que estar onde isso? Tem que estar na lei, né? O poder hierárquico, o poder disciplinar são poderes vinculados à lei. Eu não posso, eu acho que é assim, vou criar aqui porque não está na lei, então eu sou superior, eu posso criar uma punição. Obviamente que não. Obviamente que não. Então o poder hierárquico e disciplinar caminham juntos e eles não se confundem, ok? Depois eu tenho o poder regulamentar, que é o poder normativo. Tem fundamento constitucional, inclusive, para o presidente da República, no artigo 84, inciso 4º da Constituição Federal, que estabelece que o presidente da República, além de poder sancionar, promulgar leis, etc., eu posso baixar decretos para regulamentar as leis. O que é esse poder de regulamentar lei? Vem do poder regulamentar, previsto em lei, que nada mais é que trazer próximo do concreto a abstração da norma. Então eu tenho uma norma, uma lei, que por característica é impessoal, é geral, ou seja, tem a característica da impessoalidade, da generalidade e da impessoalidade. Isso é uma característica geral de lei. Aí eu trago isso por meio de um decreto para que ela se aproxime, para que se possa ser aplicada ao caso concreto. É a regulamentação de uma norma. E para fazer isso eu tenho que ter poder regulamentar nas 3 esferas de governo, municípios, estados-membros, Distrito Federal e também a Presidência da República, a União. Eu tenho aí esses poderes que são conferidos por meio de decreto do Executivo, ok? E por último, o poder de polícia. O poder de polícia, que tem a sua norma conferida no artigo 78 do caput, do 78 do CTN, do Código Tributário Nacional, estabelece aí que eu tenho alguns atributos, né? Além de ter uma definição legal, né? Que é mais do que um conceito, ter uma definição legal. Vamos ver essa questão dos atributos do poder de polícia. Coloca o slide aí para mim. Então eu tenho lá os atributos da discricionariedade, os atributos da autoexecutoriedade e os atributos da coercibilidade. Então vamos lá, discricionariedade. O que é a discricionariedade do poder de polícia? É a ação pautada em oportunidade e conveniência. Então eu não tenho aquela vinculação, só posso fazer isso. Poder de polícia, por exemplo, de um decreto de desapropriação, quando eu vou decidir onde eu quero fazer essa estação de metrô, por exemplo, parâmetros técnicos, os engenheiros se reúnem, a carência da população, olha, melhor será aqui, onde eu estou aqui, essa estação.
Então, por que não no outro bairro? Por que não lá? O poder público escolheu ali de maneira discricionária. Cuidado de não confundir discricionariedade com arbitrariedade, né? A discricionariedade vamos dizer assim, uma margem que o legislador tem para agir, que o administrador tem para agir, mas não se confunde com a arbitrariedade, ok? Já a autoexecutoriedade é o atributo pelo qual eu não preciso me socorrer do poder judiciário, ok? Do poder judiciário para praticar determinado ato. Então, eu posso agir sem a necessidade de pedir para o judiciário. Como é que se chama esse atributo? Autoexecutoriedade, ok? E, por último, a coercibilidade, ação imperativa do Estado, podendo usar, inclusive, a força. Esses três atributos são atributos do ato que decorre do poder de polícia, ok? Não vou esquecer disso. E vamos ver como é que é o uso e o abuso do poder. Coloca o slide aí para nós. Olha lá. O uso do poder, a utilização adequada à lei. Muito óbvio. Mas o que está no seu edital, inclusive, o abuso de poder, a utilização das prerrogativas em desacordo com a lei. E aqui eu coloco para você 3 possibilidades de abuso de poder. Omissão administrativa, onde o agente não pratica ato que lhe determina, ou seja, ele deixa de fazer, a lei está determinando, isso é abuso por omissão. Depois eu tenho o excesso de poder, onde o agente excede a sua competência, ele vai além do que deveria fazer, e eu tenho o desvio de poder, o desvio de finalidade. Lembra quando eu citei os exemplos de quebra da impessoalidade? Eu falei, isso é um desvio de finalidade, o agente pratica o ato visando um fim diverso daquele previsto na lei, ou seja, o interesse público. E agora nós vamos iniciar o ato administrativo, ok? Volta aqui para mim. Esse tema, ato administrativo, é um tema de muita abstração, ou seja, o aluno ele tem dificuldade com esse tema, porque ele não consegue enxergar aquilo, principalmente aqueles que são mais sinestésicos, precisam de exemplo do cotidiano para aprender, eles têm essa dificuldade porque é um tema que não está no nosso dia a dia ali, ou que está no nosso dia a dia e nós não percebemos, por passar despercebido mesmo no tema do ato administrativo. E o examinador, que sabendo disso, faz testes tentando pegar você nessa situação. Então, vamos para aquilo que é chamado de requisitos do ato administrativo. Coloca o slide aí para nós. Os requisitos do ato administrativo, artigo 2º da Lei 4.717 de 65, que é a Lei da Ação Popular. Muitas vezes você esquece aí a lei, mas é a Lei da Ação Popular. E no artigo 2º, eu tiro do artigo 2º a contrário senso. O que é a contrário senso? Lá está dizendo que eu posso anular um ato porque tem vício de competência. Então, a contrário senso, o sujeito competente ou competência do sujeito que vai praticar o ato seria um requisito, um elemento constitutivo do ato. E eu coloquei aqui para vocês os 5 requisitos do ato administrativo, no qual eu vou discorrer de um a um, citando apenas competência, motivo, finalidade, objeto e forma. Volta aqui para mim. Primeiro, competência. O professor Caio Tássio dizia assim, competente não é quem quer, mas quem pode, segundo a norma de direito. Portanto, atrelando a competência à lei. A competência é um requisito vinculado à lei. Por isso que ele dizia que não é competente quem quer, mas quem pode, segundo a norma de direito. Ok? Então, não esqueça disso. A competência não pode ser transferida assim ao arrepio da lei. Ela pode, obviamente, as suas atribuições com as permissões legais
necessárias, eu delegar ou avocar as atribuições, mas nunca competência. Competência é inerente àquele cargo. Então, quando eu vou praticar um ato, para praticar esse ato eu tenho que ter competência, que é um requisito vinculado à lei, ok? Depois eu tenho o motivo. O que é o motivo? Didaticamente, podemos chamar que o motivo é aquilo que impulsiona o administrador a praticar o ato, é a causa do próprio ato. Então, quando você passa no farol vermelho, você recebe uma multa. Quem deu causa? Quem deu motivo? Né? Então, eu tenho um motivo, que não se confunde com o princípio da motivação, que são fundamentos, razões de fato e de direito, que vão fundamentar determinado ato. Aqui, motivo é não somente aquilo que impulsiona o administrador de maneira vinculada ou discricionária a praticar o ato. Note que quando eu disse competência, eu falei ato, que a competência ela é vinculada à lei. E quando eu estou falando agora de motivo, eu estou dizendo que o motivo, ora, pode ser discricionário ou vinculado, se assim determinar a lei. Depois, a finalidade. A finalidade é o interesse público. A finalidade é a busca do interesse público, que pode ser primário ou secundário. O interesse público primário sempre será o interesse da coletividade e o secundário da administração. Ô professor, o senhor pode dar um exemplo? Eu posso dar um exemplo. Vamos lá. Quando eu falo em interesse primário, eu estou falando da coletividade. Então, se eu quero, por exemplo, comprar ambulâncias para um hospital público, né? O que eu tenho nessa compra? Interesse primário, né? Interesse da coletividade. Ah, mas eu quero trocar a frota dos veículos oficiais do ministro do Supremo. Isso é interesse público secundário, é da administração, não é o interesse do povo. Se você fizer aqui uma pesquisa do povo, você acha que o político, eles vão falar que o político tem que trabalhar de metrô, de ônibus, não é isso? Ou de ciclovia, né, que está na moda. Ou seja, você vai falar assim, ó, o político não tem que ter carro público, não tem que ter nada. O povo não quer isso, ainda mais com a fama e com o que aparece na mídia dos homens públicos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado de não confundir aí o interesse público primário com o interesse público secundário, ok? Mas a finalidade jamais poderá ser desviada, porque se desviada, o que eu já falei é abuso, ok? É abuso por desvio de finalidade. Ok? Então, o ato administrativo, o requisito finalidade é um requisito vinculado ao interesse público. Objeto. O quarto requisito naquela relação. O objeto nada mais é que o conteúdo do ato. O ato ele vem fazer alguma coisa no mundo jurídico. Então, o ato ele vem tratar de algo no mundo jurídico. Então, por exemplo, quando você passou no farol vermelho, espero que você não tenha passado, é só um exemplo, quando você recebe a multa, a perda dos pontos, e aquela punição é o próprio objeto que você está sofrendo. É aquilo que ele vem fazer no mundo jurídico, a transformação, a punição, a extinção, a declaração, o ato que vem fazer isso é o objeto, é exatamente o conteúdo desse ato, que vai corresponder à vinculação ou à discricionariedade impulsionada pelo motivo. O que eu quero dizer com isso? Que o motivo e o objeto formam o mérito do ato administrativo, ok? E a forma, que é o último requisito trazido pela lei. A forma é a exteriorização do ato. Em regra, a forma é escrita. Pode ter um ato verbal? Alguns dizem que sim, até por gestos. Gestos,
Vem nessa câmera aqui, ó, vou fazer um gesto para você, ó. O policial fez isso, ele está dizendo que é para você parar à sua direita. O policial rodoviário entrou na frente do seu veículo e fez um gesto. Levantou o braço e mandou você estacionar. Pois esse gesto está no anexo do Código de Trânsito Brasileiro e vinculado a esse gesto a uma norma. Ou seja, eu tenho uma norma que diz que esse gesto é para o condutor do veículo que está à frente parar para fiscalizar. Aí se eu não parar, foi embora. Aí você vai receber um ato escrito na sua casa, não obedecer a ordem de parada do agente de trânsito, ok? Então, tome cuidado com isso. Os atos só podem ser escritos. Não, o ato pode ser escrito, pode ser por verbal, até por gesto. Então, tome muito cuidado com essas diferenças que são os requisitos do ato administrativo. Agora vamos ver os atributos. Coloca o slide aí pra gente. Olha só. Atributos do ato administrativo: autoexecutoriedade, discricionariedade, coercibilidade, inexigibilidade, presunção de legitimidade, presunção de veracidade. Vamos ver cada um desses daí. Volte aqui para mim. Eu quero ver se você já observou que os 3 primeiros requisitos eu nem preciso falar, porque eles são, desculpe, os 3 primeiros atributos eu não preciso falar, porque eles são os mesmos que eu acabei de falar em poder de polícia. Então, o atributo da discricionariedade, da autoexecutoriedade, da coercibilidade, ou seja, são atributos do poder de polícia. Mas ali eu coloquei a exigibilidade e coloquei 2 presunções: a presunção de legitimidade e a presunção de veracidade. A exigibilidade é um atributo um pouquinho mais fraco, vamos dizer assim, entre aspas, que a coercibilidade. Porque na exigibilidade eu exijo algo de alguém e se esse alguém não fizer, o máximo que eu posso fazer é uma multa. E muitas vezes eu só exijo e não tenho mecanismo de coerção para fazer aquela pessoa. Então, nem multar eu posso, né? Eu tenho uma lei que é até interessante, né? Que é a lei antitabagista, que eu tenho a multa para o dono do estabelecimento. Mas para quem desobedeceu, por exemplo, se é uma pessoa que está de má índole e está vendo que o fiscal está lá, ele acende um cigarro dentro de um estabelecimento, desculpa, não sabia, quem vai ser multado é o dono do estabelecimento. Se o dono do estabelecimento quiser, ele vai ter que mover uma ação contra essa pessoa que estava fumando para recuperar esse valor da multa, né? Porque para aquela pessoa que tem a exigibilidade de não fumar dentro do estabelecimento, não tem uma multa para aquela pessoa que estava fumando, mas sim para o dono do estabelecimento. Então, para você ver que a exigibilidade, ela é um pouco menor. Coercibilidade não, coercibilidade faça, tem multa, obrigo a fazer, eu ajo de maneira coercitiva, ok? Agora, essas 2 presunções, presunção de legitimidade e presunção de veracidade, são importantes. A ponto de alguns doutrinadores trazer a presunção de legitimidade como princípio da administração pública. Então, a presunção de legitimidade como atributo do ato administrativo tem como consequência a inversão do ônus da prova para quem alega a invalidade do ato. O que quer dizer isso? Por exemplo, você estava numa situação que você foi multado, seu estabelecimento foi multado. Se você quiser recorrer de qualquer tipo de multa dado por um agente competente, você deverá provar a sua inocência. Como assim? Mas eu aprendi em direito que cabe ao acusador o ônus da prova, que alegar e não provar é a mesma coisa que não alegar. Ele só alega e me pune. Pois é. Algumas situações da administração pública, a presunção é do agente que pratica o ato. Presume-se que ele cumpriu a lei. E na presunção de veracidade, presume-se que o que ele está falando é verdadeiro e legal.
Então, essas duas presunções. Pô, mas é sempre para prejudicar? Não. Às vezes tem atos administrativos que isso é importantíssimo. Por exemplo, uma carteira nacional de habilitação, uma CNH. Você está dirigindo, o policial vai fiscalizar e ele olha lá, sua foto está meio diferente. Parece que é você. Aí ele desconfia da autenticidade daquele documento. Ele desconfia da veracidade do documento, ele desconfia da legitimidade do documento, que são coisas diferentes. Um presume-se que é legal e outro presume-se que o que está inserido ali é verdadeiro. Vamos imaginar que ele inverteu o ano que a pessoa nasceu. A pessoa, ao invés de ter nascido em 1970, ele inverteu o 9 com 6, então está lá, nascido em 1790. Então, na data de hoje, né, seria impossível, né, que, pelo menos no conhecimento, uma pessoa ter aí mais de 200 anos aí de vida. Então, a pessoa, o cara fala, opa, isso aqui está errado. Ou não é seu, é falso. Ele vai ter que aprender, mandar por uma perícia, verificar se tem prontuário. Por quê? Presume-se que aquilo é verdadeiro, que aquele ato administrativo permissionário para dirigir, aquela licença para dirigir, ela é verdadeira, ela é legítima, ela é legal. Por isso que a presunção é da administração. Você alegando que um ato administrativo ele é inverídico ou ele é ilegal, você deverá provar isso. Ok? Então, não esqueça disso no ato administrativo. E vamos agora para uma matéria que costuma cair muito, que é a responsabilidade civil do Estado. E qual é a regra no direito brasileiro? Coloca o slide aí para gente. Responsabilidade civil do Estado, o Brasil adota a teoria do risco administrativo, que é chamada responsabilidade civil objetiva. O que quer dizer isso? Desde a Constituição de 1946, que não recepcionou o antigo Código Civil, não se faz necessário provar a culpa do agente. A regra do direito brasileiro está no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, que traz a seguinte redação. Acompanhe comigo e leia esse slide comigo, porque é o que está na Constituição e traz muita informação. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que os seus agentes nessa qualidade causarem a terceiro, assegurado o direito de regresso contra o responsável no caso de dolo ou culpa. Volta aqui para mim. Ali você tem tanta informação, mas tanta informação, que você tem que até tomar cuidado para você não se perder. As pessoas jurídicas de direito público, quem são? União, Estados-membros, Distrito Federal, municípios, autarquias, não pode esquecer. Não pode esquecer das fundações públicas, pessoas jurídicas de direito público. Não pode esquecer das associações públicas. São todas pessoas jurídicas de direito público. E aí ele vai além e diz que as pessoas jurídicas de direito privado, mas que prestam serviços públicos, então pode ser até uma concessionária de telefonia, uma concessionária de transporte, uma concessionária de distribuição de água, uma concessionária de distribuição de energia elétrica, ou seja, uma concessionária que preste serviço, responderão pelos danos que os seus agentes, na qualidade de agente, causarem a terceiro. E olha só, o que está dizendo aí? Que a teoria é da responsabilidade objetiva. Eu tenho 4 pressupostos da responsabilidade civil quando eu falo de subjetiva. Então vamos lá. A ação ou omissão do agente, o dano sofrido pela vítima, o nexo ou liame de causalidade e a culpa lato sensu. Ou seja, a culpa seria o elemento subjetivo. Se eu estou dizendo que a responsabilidade é objetiva,
eu não preciso provar esta culpa. Então basta, se eu sofri um dano por uma dessas pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado que prestam serviços, basta provar que eu sofri o dano, que teve uma ação de um agente daquela prestadora de serviço e que tem um nexo, obviamente, entre essa ação e o dano que eu sofri, eu terei aí a chamada responsabilidade objetiva. Mas tome cuidado, isso é uma regra, toda regra comporta exceção. Se o serviço é ut singuli do latim, ou seja, é um serviço individualizado, tá fácil, né? Então aí foi uma ação, tal. E se o serviço é ut universi, que é um serviço geral, então aí não. Então aí se tiver uma falha no serviço, né? Essa falha no serviço, se não tiver o sistema aí do dolo da culpa no bojo, não dá. Vou te dar um exemplo. Você vai em determinado local, estaciona o seu carro num local permitido e vai fazer compras, etc. Quando volta, cadê seu carro? Furtaram o seu veículo, levaram embora o seu veículo. Aí você não tem seguro, tal. Aí eu vou mover uma ação contra o Estado, porque é dever do Estado a segurança pública, dever do Estado e direito e responsabilidade de todos. Aí você vai mover uma ação contra o Estado. Agora, receber? Difícil. Agora, e se o serviço for individualizado? Mas como individualizado? Por exemplo, você pagou a Zona Azul. Aí você individualizou o serviço. Se você pagou para utilizar, aquele que está recebendo tem o dever de tomar conta. E aí alguns tribunais já têm reconhecido que no caso de se pagar para estacionar num bem de uso comum do povo, no caso uma rua, você está individualizando o serviço. Portanto, aquele que cobrou tem o dever de fiscalizar. Muito bem, mas nesse caso eu individualizei, é uma exceção a essa regra. Muito bem. Mas então, professor, como é que faz? Porque o cara levou o bilhete, levou o ticket da Zona Azul, e como é que eu vou provar isso? Se eu paguei ou não paguei? Veja bem, você tem uma relação de consumo aí, certo? E se você lembrar bem, inversão do ônus da prova, você tem lá uma situação, você pega lá uma pessoa que, vendeu para mim o bilhete, eu comprei, eu coloquei aqui, tá tudo certo, tem câmeras, etc., por exemplo, né? Você nem precisaria ter todo esse esforço, mas você alegando, cabe aí à administração contestar essa sua posição, ok? Só para você entender aí que a regra comporta exceções. Mas complementa o parágrafo 6º dizendo que poderá agir regressivamente contra o responsável no caso do dolo culpa. Esse responsável, esse agente que causou o dano, se ele agiu por dolo ou por culpa, ele vai responder. Então, só para você entender, eu estou pagando de maneira objetiva, você sofreu, um agente da Polícia Federal no aeroporto agrediu sem motivo alguém. Esse alguém moveu uma ação contra a União, né? Porque é uma pessoa jurídica de direito, a União é pessoa jurídica de direito público, interno, e o órgão, ele é um órgão despersonalizado porque é da administração direta centralizada, como nós já explicamos. E você vai mover uma ação contra a União. A União indenizou, você ganhou a ação, te indenizou. Ela vai agir regressivamente contra esse agente se ele agiu ali com dolo ou culpa nessa sua ação desastrosa, ele vai ser responsabilizado por isso. Ok? Então, cuidado. Agora, olha só, para você entender, o Estado paga de maneira objetiva, sem a necessidade de provar a culpa. Porém, quando ele vai cobrar do agente, ele cobra na responsabilidade civil subjetiva. Ok? E joga esse slide da excludente só para você entender aqui, excludentes da responsabilidade civil do Estado. O que eu quero dizer com isso? Que não é sempre, pode voltar, que não é sempre que você teve um dano causado por um agente que você vai receber, né? O Estado, com fortes defensores,
ele vai tentar defender o patrimônio público. Então, quais são as excludentes da ilicitude civil? Por exemplo, caso fortuito, motivo de força maior, uma catástrofe. Então, eu vou mover uma ação aqui. Isso daí seria a teoria do risco integral, que não se aplica ao direito brasileiro, com exceção, por exemplo, aos danos nucleares, acidentes nucleares, mas você não teria esse direito se for em razão aí de um efeito da natureza ou uma ação humana desastrosa que causou a esse agente te causar um dano, seria uma excludente o caso fortuito ou motivo de força maior. Culpa exclusiva da vítima, é excludente de ilicitude. Pô, e parece óbvio, né? Vamos imaginar que um cidadão pega um carro, ele se embriague com álcool e enfia o carro num poste. Eu vou mover uma ação contra a distribuidora de energia elétrica que pôs esse poste na calçada e eu acabei com o meu carro por causa desse poste. Obviamente que você não vai receber, ainda vai ter que pagar o poste. Né? Então, a excludente de culpa exclusiva da vítima. E a culpa concorrente, muitas vezes você tem um pouco de culpa e o agente público tem um pouco de culpa, vai atenuar essa situação para que o Estado não pague tudo ou pague só uma parte, aquela que entre particulares acontece também, né? Um está em excesso de velocidade, mas o outro passou no farol vermelho, devagarzinho, mas passou. Mas o que passou no verde passou a 80 e aquela via é 40. Quem está no verde está sempre certo. Não, ele estava a 80, a via para 40, e quem passou no vermelho também é grave. Então, olha só, gravíssimo. Então, as situações estão ali, culpa concorrente, é aquela conversa que aparece sempre quando tem isso, né? Cada um fica com o seu prejuízo, não é isso? Cada um fica com o seu prejuízo e pronto. Então, cuidado com essas excludentes aí que eu estou citando como exemplo para você. E um tema que também é relevante, pode pôr aí para o próximo tema, licitação. É um tema relevante, costuma cair, é importante, a lei é enorme, né? A lei 8666 de 93, mas eles limitam algumas coisas nos tópicos, não pede contratos administrativos, então não vai estudar contratos, porque não está no edital. Tem aluno que pega uma lei, eu vou estudar a lei inteira. Não, mas está pedindo a lei inteira? É a primeira coisa que você tem que ver. Você tem que trabalhar em cima do edital. Né? Se aparecer uma questão que não está no edital, ao conteúdo, essa questão é passível de anulação, ok? Então, cuidado com isso. Princípios informadores da licitação. Dá uma olhada na quantidade aí, até deixa esse slide aí para você compreender que nós vamos passar por ele. Além daqueles princípios que eu citei, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, e o princípio da razoabilidade, proporcionalidade, supremacia do interesse público, ou seja, são princípios gerais. Agora, olha a quantidade de princípios que nós temos aí de licitação. Primeiro dele, procedimento formal. Ou seja, a licitação tem que obedecer à lei. Publicidade dos seus atos, que está na Constituição, a administração, os seus atos devem ser publicados. Igualdade entre os licitantes, e não entre o licitador e o licitante. Essa igualdade entre as pessoas que vão participar, mesmo porque a administração está na supremacia do interesse público. Sigilo na apresentação das propostas. Professor, eu tenho uma dúvida aqui, porque como é que eu vou ter publicidade e sigilo? Não, o sigilo é durante a apresentação, depois que eu abro as propostas, eu vou dar publicidade. Mas se eu abrir as propostas antes da sessão marcada para isso, para saber quanto uma pessoa está me vendendo um produto, e isso daí é crime, artigo 94 da lei 8666 de 93. Então, o sigilo é durante aquele momento de sigilo, depois publicidade. Vinculação ao instrumento convocatório. Aquilo que eu tratei do edital, da carta convite, eu não posso mudar. Eu fiz um edital para contratar serviços de segurança. E depois eu contrato serviço de limpeza pelo mesmo preço ou um preço mais barato no mesmo contrato. Isso é ilegal, não pode. O
o julgamento objetivo, os critérios para julgar uma licitação não podem ser discricionários. Os critérios devem ser vinculados ao edital. Esse julgamento deve ter critérios objetivos. E olha lá, probidade administrativa. Na administração pública e na licitação é proibido ser desonesto. No Brasil, em licitação. Não é piada, isso está na lei. Princípio da competitividade. Competição. A licitação nada mais é que um certame onde o vencedor deve ganhar. E se ele ganhar e eu for contratar, eu sou obrigado a seguir o próximo princípio, que é a adjudicação compulsória. Adjudicar é a entrega obrigatória do contrato ao vencedor. Se eu não desistir ou se eu não revogar a licitação, eu vou ter que contratar o vencedor. Não posso contratar outro que não seja aquele que estiver devidamente adjudicado para compra ou contratação. E o mais recente aí, o desenvolvimento nacional sustentável, pode voltar para mim. O desenvolvimento nacional sustentável, ele é um princípio que é trazido da própria lei para que você compreenda. Eu tenho o princípio da igualdade, né? Mas duas empresas empataram. Eu tenho que ter critério para desempate. A empresa que empatou, uma é nacional e outra é chinesa. Ganha nacional. Por que ganha nacional? Porque está na lei. Ah, mas isso daí não quebra o princípio da igualdade. Não, essa igualdade é aristotélica. Essa igualdade é uma igualdade respeitada proporcionalmente às desigualdades. E eu tenho um desenvolvimento nacional. E esse desenvolvimento nacional tem um adjetivo, sustentável, a questão da sustentabilidade. Pô, vou construir uma ponte aqui, vou desmatar, vai ter animal silvestre, como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que achar um equilíbrio entre o desenvolvimento e a sustentabilidade. É isso que diz esse princípio. Então você tem que tomar muito cuidado, porque esse é um princípio relativamente novo, já que a lei tem mais de 20 anos, é de 93, e esse princípio foi acrescido ao artigo 3º da lei em 2010. Então a lei é de 1993 e esse princípio veio aparecer em dezembro de 2010. Ok? Vamos falar de tipos de licitação. Coloca o slide aí para nós. Tipos de licitação. O artigo 45 da lei, quando você fala tipo de licitação, dá para fazer um testinho, ó, para o aluno errar, que é uma brincadeira. Eu peço tipo e põe modalidade. Ah, põe pregão, concorrência, assinale tipos da licitação. Aí eu ponho pregão, concorrência, convite, põe tomada de preço. Aí você olha e vai seco nessa altura. Ah, é um tipo de licitação, a concorrência. Não é. Isso é modalidade. Tipos de licitação é menor preço. Aquele que pagar o menor preço vai ganhar. Aquele que vender pelo menor preço vai ganhar. Melhor técnica, aquele que for pontuar mais, irá ganhar. Técnica e preço, 2 envelopes, né? Ou 3, o da habilitação, da técnica e o do preço. E o melhor lance de oferta aí no caso aí de leilão, por exemplo, ou de concessão de uso de um bem público, onde eu vou pagar para utilizar. Então quem der o maior lance, a maior oferta, irá levar, como acontece no leilão. Esses tipos não se aplica à modalidade concurso. Volta aqui para mim. Então vamos lá. Quando eu falo em modalidade, é a maneira pelo qual o processo licitatório vai se desenvolver. Então eu coloquei aqui para você, eu relacionei as que estão na lei e duas que não estão na lei central, mas como o edital não especifica a lei, a gente precisa pelo menos citá-la aqui para você entender como é que pode ser. Coloca aí para nós esse slide. Olha lá. Concorrência, tomada de preço, convite, concurso, leilão, pregão e consulta. Até o leilão está na Lei 8666 de 93. Então a concorrência maior das licitações não tem limite de preço, ou seja,
É uma modalidade sem limite, onde eu posso colocar menor preço, melhor técnica e preço, melhor técnica, ok? A tomada de preço, não. Ela tem um limite de valor, até 1.500.000 para obras e serviços de engenharia e até 650.000 para aquisição de bens, produtos e outros serviços. Volta aqui para mim. Tomada de preço, portanto, além do limite, ela tem uma característica. A tomada de preço, a empresa ela tem que ser cadastrada para participar. Diferente da concorrência, que eu tenho a fase da habilitação. Ah, mas existe uma exceção na tomada de preço, todas têm que ser cadastradas, se não tiver cadastrada não pode participar de jeito nenhum. Não, não é assim. Deixa eu te explicar o que efetivamente tem, para você compreender aqui. A própria lei estabelece que se a empresa que não é cadastrada apresentar os documentos cadastrais até o 3º dia antes do recebimento das propostas, ela tem direito de participar da licitação. Por quê? Ela está se mostrando igual. Ela está se mostrando igual àquelas outras empresas que podem participar. Você vê, entenderam a diferença? Como é que é? Eu tenho, na verdade, uma relação, olha só, de princípios com a modalidade. Olha, ele provou que é igual. Ah, mas ele não é cadastrado, mas ele tem os documentos para cadastrar. E até por uma questão óbvia de competitividade eu tenho que deixar, ok? Então, cuidado com isso. O convite é uma modalidadezinha menor. O convite é até 150.000 para obras e serviços de engenharia e para 80.000 para aquisição de bens, produtos e outros serviços. Então tem esse limite. E a modalidade de convite ela é utilizada para parâmetros de dispensa, para parâmetros de contratação. Várias vezes se cita os valores de convite, ok? O convite como é que é feito? A própria autoridade ela vai disparar, não um edital, uma carta convite para as empresas que ela quer cadastrar ou já estão cadastradas para ela que quer fornecer aquele produto ou prestar aquele serviço. Ela tem a obrigatoriedade de colocar uma carta um exemplar dessa carta convite à vista de todos, de pessoas da repartição pública do órgão externo. Hoje se utiliza a internet, os meios eletrônicos para isso, mas é bom saber que existe essa possibilidade de aparecer alguém que não foi convidado, né? Foi o convite estendido, né? Aquele convite de firma, que o cara vai casar, para os amigos ele dá pessoalmente. Aí, para não ficar feio, ele coloca no mural da firma que vai casar, né? E ainda põe aonde que é para comprar o presente, onde tem a relação de presente. Então, é um convite estendido, né? Modalidade de convite. Já quando eu vou para o concurso é diferente, é para aquisição de trabalhos artísticos, científicos, literários, ou seja, é uma modalidade que ela não respeita aqueles tipos lá de menor preço, técnica, preço e técnica. Então, quando eu falo em concurso, você já deve ter visto aí, o CNPq está fazendo concurso de monografia, aí o prefeito tal vai fazer um concurso para dar o nome da praça, vamos fazer um concurso para saber tal coisa, ou seja, esse concurso não tem nada a ver com o concurso público que você está prestando, ok? Esse concurso para aquisição de trabalhos artísticos, científicos. Eu quero um projeto arquitetônico, aí eu faço um concurso, vários arquitetos, engenheiros doam aqueles projetos e tem remuneração em dinheiro ou premiação. Então, olha lá, o concurso, remuneração, o edital com antecedência de 45 dias, podendo ter premiação, inclusive em dinheiro. Ok? E leilão, que é a última modalidade da Lei 8666 de 93. O que é o leilão? O nome está dizendo, eu tenho produtos apreendidos ilícitos para apreensão, porém legais para o leilão. Professor, eu não entendi. Ah, não entendeu? Eu posso fazer leilão de cocaína apreendida? Não, né? Então eu não posso. Que ela é ilegal para o leilão. Ah, mas tem e mercadoria de descaminho? Televisores, por exemplo. Opa, aí eu posso. Posso fazer leilão sobre dessas mercadorias. Então, cuidado. Então, o leilão... e leilão, ele não respeita... é venda. Leilão é venda? Não, leilão é leilão. Mas e se fizer um lote, não é venda casada? Não.
Leilão pode fazer lote, sim senhor, porque é a forma mais vantajosa para a administração. Eu aprendi lá televisores, aprendi computador, aprendi um monte de bugiganga que não presta também, eu faço um lote para fazer aquela mercadoria ser leiloada, ok? E depois eu coloquei para você aí o pregão. Pregão 10.520, a lei, né, 10.520 de 2002, regulamentada por um decreto que vem antes. Como é que é, professor? Não entendi, repete essa frase aí. O decreto que regulamentou é de 2000. E a lei é de 2002, como é que o cara teve essa previsão? É que naquela época você poderia reeditar medidas provisórias. E o cara, o presidente na época, inclusive foi o Lula, ele fez a medida provisória e já regulamentou. Aí foi reeditando. Aí a lei saiu lá na frente, 2002, e tinha um decreto de 2000 que regulamentava a lei. Né? Então parece uma coisa de louco, mas não é. É explicado aí pela história jurídica do nosso país. Então você tem o pregão que, para você entender rapidamente, né, o pregão presencial, ele é um pregão que você tem aí um leilão às avessas. Né? Você pega aquelas pessoas que estão querendo vender algo para você, ou prestar um serviço, traz aquele que oferece mais barato, os três, aí começa lance em aberto, né, para você obter a proposta mais vantajosa. E hoje a regra geral, né, a regra na União, já que o seu concurso é federal, é você ter o pregão eletrônico. Né? O pregão eletrônico é a regra. Se não der para fazer eletrônico, eu tenho que justificar para fazer um pregão presencial. Então, tome muito cuidado com isso para você não se equivocar, ok? Então, tome cuidado para você não der essa quebrada aí e você acabar se prejudicando. O pregão eletrônico, né, ele é a regra, então é tudo as empresas cadastradas, etc. Você tem que tomar cuidado com isso daí. E uma modalidade que eu coloquei aí, que muita gente, isso é inconstitucional, não pode, tal, mas por isso mesmo que eu coloquei aí, que é a modalidade consulta. Né? Ela é exclusiva das agências reguladoras, elas não fazem, elas fazem pregão, mas está na lei. Então eu posso fazer um teste assim, qual é a modalidade de licitação cuja doutrina brasileira majoritária diz que é inconstitucional e ela é exclusiva das agências reguladoras? Consulta. Então saiba que existe uma modalidade onde o órgão, em tese, teria lá chamado 5 pessoas para fornecer determinado serviço não comum, tem que ser exclusivo da agência reguladora, tem um júri de 3 pessoas, e esse júri de 3 pessoas vai passar aí para o critério de custo-benefício e escolher. Isso é tido aí pela doutrina aí como inconstitucional, e na prática ela está na lei. Vamos dizer assim, é letra morta, já que você tem outros comandos legais que fazem aí você ter o pregão eletrônico como regra, ok? E quando eu contrato direto? Coloca aí para mim o slide aí, a possibilidade de contratação direta. Por dispensa, que tem 2 classificações, dispensada e dispensável, artigo 17 e 24. Inexigibilidade de licitação. Vamos ver cada um dessas daí para você compreender aqui como é que isso é feito. Olha lá, no artigo 17 é alienação de bens. Então, imóveis, eu posso alienar os bens e passar ali a administração pública para a própria administração direta ou indireta. Nesse caso, a lei não faculta, obviamente, aquilo que você está comprando. Ou seja, eu sou obrigado, ok? Sou obrigado a ter ali a fazer a licitação, não fazer a licitação. Olha só que estranho, né? Então é só para você ter uma ideia. O Estado, a União quer doar um terreno para uma autarquia federal. Ela não vai fazer a licitação, ok? Ela não fará a licitação. Agora, quando eu falo em licitação dispensável, nesse caso, ela pode optar em fazer e não fazer, e obviamente vai optar em não fazer. São mais de
30 incisos que tem lá. Então eu peço para que você dê uma lida nesses incisos, porque dá para fazer muitos testes, né? São 30 incisos que você precisa dar uma lidinha nesses incisos que são as licitações dispensáveis. Porém, a obrigatoriedade de você memorizar é essa, a inexigibilidade de licitação. Por quê? Sempre que houver impossibilidade jurídica de competição, pois a licitação é o quê? É uma disputa. Para que ela seja possível e deve existir mais de uma pessoa física ou jurídica capaz de satisfazer o seu objeto. Ou seja, a inexigibilidade de licitação é a impossibilidade de competição. E a lei só traz 3. Então, como ela só traz 3, né, eu tenho aqui as 3 possibilidades, então é muito mais fácil você memorizar 3 do que você memorizar 30. Então essa você não pode deixar de memorizar. Por exemplo, a primeira, fornecedor exclusivo vedado a preferência por marca. Isso parece óbvio. Se eu só tenho uma pessoa que fornece algo, e eu vou fazer licitação para quê? Contratação de serviços técnicos profissionais especializados, que estão no artigo 13. Lembrando que serviço de publicidade tem essa lei específica e deve ser feita licitação. E contratação, que é o mais pitoresco, vamos chamar assim, né, de todos, que é a contratação de artistas consagrados pela crítica ou pela opinião pública. Ah, eu quero fazer uma virada cultural. Eu não vou fazer licitação, o cantor que cantar melhor vai ganhar, né? Não posso fazer isso, né? Porque são qualidades, tem opinião pública, né? Se fosse só de qualidade, muita gente ia morrer de fome, né? Porque a virada cultural aí, a gente vê o que toca, né? Porque é o povo que determina vamos chamar de audiência dessas coisas, né? Não adianta você reclamar de programação, por exemplo, da televisão, que é ruim, se a audiência está alta. O dono de uma emissora, ele depende dos produtos anunciados. E os produtos anunciados têm que ter audiência alta. Ó, tem 2 pessoas que assistem esse programa. Você acha que alguém que tem um produto para anunciar vai querer anunciar onde não tem audiência? Não. Então, muitas vezes a pessoa põe aquela propaganda dentro de um programa que tem um alto índice de audiência, porém é muito ruim o programa, com críticas. E a contratação de artista, que tem uma inexigibilidade de licitação, é a mesma coisa. Você vai contratar artista, esse artista é muito ruim, mas e como é que ele está na mídia? Ele está lá, ganhando lá, disco de ouro, de platina, né? Então, você tem que tomar muito cuidado com isso, ok? E agentes públicos. Terminando o último assunto desse resumo para o concurso de agente da Polícia Federal, agentes públicos. Lógico que a lei é muito extensa, eu peguei alguns temas aqui que são recordistas em testes para concursos federais, cuja lei 8.112 de 90 costuma cair, ok? Então nós vamos começar aí explicando a função dessa lei e para quem ela se aplica. Coloca o slide aí para nós. Essa lei ela vai instituir o regime jurídico dos servidores, né? Hoje, a administração pública ela adota o sistema de jurisdição única, né? Que é um sistema conhecido na administração, sistema inglês, né? Que a maioria dos doutrinadores brasileiros entende isso. E o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, ele é regido por essa lei 8.112 de 90. E como diz ali, ó, pega também as autarquias e fundações públicas federais. Então, cuidado! Está escrito ali que pega empresa pública e sociedade de economia mista? Não, porque elas têm estatutos próprios delas. Então, cuidado com isso. E o artigo 2º da lei diz que, para efeito dessa lei, servidor é a pessoa legalmente vestida de cargo público. No artigo 3º, cargo público, conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Aí você fala assim, puxa vida, não falou muito, né? Falou que cargo é onde está o servidor é aquele que ocupa o cargo. Mas o entendimento é mais ou menos esse, certo? Você não pode se perder nesses artigos simples e fáceis. A diferença entre estabilidade e vitaliciedade, eu também coloquei aí para você ter esses slides e
rever isso daí. É a garantia de permanência no serviço público outorgada ao servidor que, nomeado por concurso em caráter efetivo, tenha transposto o estágio probatório de 3 anos. O servidor estável não pode mais ser exonerado por conveniência da administração. Então, para ele ser mandado embora, para ele ser demitido, eu tenho que ter um processo administrativo. Isso está também na Lei 8.112 e é um repeteco, vamos dizer assim, do que está no artigo 41 caput da Constituição Federal. Já a vitaliciedade não, ela é uma garantia maior, eu preciso ter um foro competente para decidir. Então a vitaliciedade, por incrível que pareça, ela é concedida em 2 anos. Então, em 2 anos, ela é concedida àqueles representantes do Ministério Público, magistratura e os ministros do Tribunal de Contas. Cuidado, né? Quando você toma um cargo pelo 5º Constitucional, por exemplo, você já começa a ter essa vitaliciedade, né? Não existe essa questão do estágio probatório num cargo desse, ok? Então, cuidado com essas pegadinhas aí, diferenças entre vitaliciedade e estabilidade. E agora sim, né, costuma cair muito a questão do provimento do cargo, que é um ato pelo qual efetua o preenchimento do cargo com designação do seu titular, que pode ser originário ou derivado. E aí o provimento está na lei. Então, primeiro ele é relacionado no artigo 8º da lei, nomeação, promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução. Vamos falar de cada um deles aqui, não necessariamente nessa ordem, mas eu quero que você entenda como é que pode ser feito os testes, ok? Volta aqui para mim. A nomeação, portanto, é aquele indivíduo que, né, prestou um concurso, tal, ele vai ser nomeado. Até aí, não requer muita diferença, dificilmente uma questão pode cair relacionada simplesmente à nomeação. Porém, quando você já vai para a promoção, ela é um provimento derivado, né? Porque eu já estava na administração e eu vou ocupar um outro cargo. E depois eu vou dar uma característica interessante dela para você entender aí. E a promoção, ela pode ser alguns por concurso, eu posso ter promoção por antiguidade, por merecimento, para você entenda bem esse provimento aí por promoção. Aí você tem a readaptação. Agora que eu quero que você preste atenção aqui. O que é readaptar? Eu tenho um problema físico ou mental, mas esse problema ele não me afeta para eu ter uma aposentadoria, por exemplo. Mas a minha função, ela não será bem desempenhada. Então, o mecanismo jurídico da readaptação, eu posso ocupar um outro cargo de mesmo nível intelectual e de vencimentos e que eu possa desempenhar as minhas funções. Isso seria uma readaptação. Então, a readaptação é quando tem problema com o agente físico ou mental, diferente do aproveitamento. O aproveitamento acontecerá quando? Quando que acontece o aproveitamento? Quando eu tiver a declaração de desnecessidade daquele cargo ou extinção do cargo. Por isso que eu pulei a reversão, para exatamente você entender que a readaptação se confunde muito com o aproveitamento. Que a pessoa estava doente e foi aproveitada em outro cargo. Não! Quem está doente é readaptado a outro cargo. O aproveitamento é quando o cargo não é mais necessário, aquela função não é mais necessária e eu posso ser colocado em disponibilidade para receber proporcionalmente, inclusive, ou posso ser aproveitado, porque aquele cargo eu não quero mais, foi feito outro cargo de mesmo nível intelectual, etc., salário, eu sou aproveitado em outro cargo. Agora, voltando para a reversão é de aposentado. Então, eu estou aposentado até 5 anos, posso ser revertido ao serviço em 2 situações. Tempo de serviço, se for do interesse da administração, e o particular também quiser. Né? A reversão ao serviço obrigatória é só em caso de guerra para militar. Então, eu tenho essa reversão da necessidade. E a reversão também que eu aposentei por problema de saúde,
Mas eu fiquei bom, teve uma cura, né? Então eu posso também ser revertido ao serviço ativo. Então, e a reintegração. Então, nota, ó, tem readaptação, recondução, o aproveitamento nós já falamos, e agora olha só, reintegração e recondução. Então, eu tenho 4 institutos que começam com re. Então, você tem que tomar muito cuidado e ver bem a diferença disso, que isso aí num teste é maravilhoso, né? Maravilhoso para errar, infelizmente você não vai ser o seu caso. Então, reintegração é de demitido. A reintegração ela ocorre com a declaração de nulidade de um processo demissório. Então eu fui reintegrado porque eu fui demitido, entrei na justiça ou a administração reconheceu a ilegalidade e eu fui reintegrado, ok? E por último a recondução. Recondução, a lei estabelece 2 possibilidades de recondução. Aquela recondução que eu já estou num cargo e presto um concurso, vou para outro e não consigo ser aprovado naquele estágio probatório. Eu sou reconduzido ao cargo anterior. Isso é uma. E segunda, por exemplo, eu sou o subchefe de uma repartição e o chefe foi demitido. Eu sou promovido a chefe. Só que aquele chefe, ele entra na justiça e é reintegrado. Pode ter 2 chefes, 2 pessoas ocupando o mesmo cargo? Não. E aí eu que tinha sido promovido, dancei, ó, vou ser reconduzido ao cargo anterior. Ok? Então essas são as formas que você tem aí de provimento de cargo. E a vacância? O que seria a vacância? Coloca o slide aí pra gente. A vacância nada mais é que deixar a situação de cargo vago, ou seja, o cargo não está provido, isto é, sem o seu titular, cargo vago. E olha lá, ó, a lei no artigo 33 estabelece, né, e ela relaciona todas as possibilidades, tira a coisa que tem uma possibilidade abaixo ali, a G, isso, tem o falecimento também. Então, a exoneração, demissão, promoção, readaptação, aposentadoria, posse em outro cargo e falecimento. Mas antes de eu deixar passar esse slide, eu só quero falar para você o seguinte, dá uma olhadinha ali na letra C e na letra D, promoção e readaptação. Ela não estava na mesma relação de provimento? Sim. Por quê? Porque ao momento que eu sou promovido, eu vou prover um cargo, mas eu deixo outro vago. E quando eu sou readaptado, eu também vou prover um outro cargo, mas eu também deixo outro vago. Então, olha um teste que dá para fazer. Qual é o instituto ou os institutos que, ao mesmo tempo que provê um cargo, deixa a vacância outros? Ou seja, promoção e readaptação. Agora eu quero falar sobre a exoneração e demissão e depois da aposentadoria, a posse em outro cargo e o falecimento. Vamos lá. Quando eu tenho uma situação de exoneração e demissão, há uma confusão, porque às vezes a mídia, né, o Jornal Nacional, o SBTV, o Jornal da Record, a Bandeirantes, que são as TVs abertas que tem grandes jornais, eles apresentam, falam, o fulano foi exonerado, e na verdade foi demitido. O fulano foi demitido, e na verdade foi exonerado. Então essa confusão, e a lei estabelece, né? Então se você está, por exemplo, no estágio probatório, você vai ser exonerado. Se você está, por exemplo, você tomou posse e não começou o exercício, você vai ser exonerado. Então a exoneração, ela não chega a ser o cometimento de uma falta grave. Porque se você está no exercício do cargo e comete uma falta grave, então você vai responder um processo e será demitido do cargo. Então esta lei estabelece a demissão como uma punição, né? E a exoneração pode ser até que não seja punição. Você quer ver um exemplo? Exoneração ex officio, né? E exoneração a pedido. Eu não quero mais trabalhar. Então eu passei lá na agente da Polícia Federal e ganhei aí na Mega Sena acumulada. Estou trabalhando de agente. Não, eu vou pedir demissão? Não. Você pede exoneração.
São. Então, essas são as diferenças. Aposentadoria por tempo de serviço ou por invalidez. Aposentadoria, você tem os institutos para você cumprir o tempo. Cuidado aí que tem uma pegadinha agora no próximo item, que é posse em outro cargo não acumulável. Por que eu digo que é uma pegadinha, né? Que ela deixa o cargo vago quando você toma posse de um cargo não acumulável. Professor, por que tem pegadinha? Não estou entendendo, porque em alguns institutos estaduais isso tem outro nome. Isso daí seria exoneração, e aqui não é. Então, se você pode acumular cargo, 2 de professores, 2 da área médica, se não houver compatibilidade, por exemplo, da área de saúde, se não houver incompatibilidade de horários, mas ele é agente da Polícia Federal e quer ser vereador, não pode, né? É incompatível isso daí. Então, se ele tomar posse, ele vai acontecer o quê? Ele vai deixar o seu cargo vago. E qual que é o instituto que ele vai aplicar? É posse em outro cargo inacumulável. Então, ele tem uma letra, um inciso para esse tipo de situação. Essa é a diferença. E o último aí, né, que é a pessoa não leva o cargo, né? A pessoa que morre, ela não leva o cargo. É triste falar isso, né? Se você for agente da Polícia Federal ou se você chegar a delegado federal, a ministro supremo, você não vai chegar no céu e falar assim, eu fui isso, tem algum lugar especial. Não vai, porque o cargo fica vago, o cargo fica aqui. Então, esse é um resumo rápido, né, que eu tinha para falar para vocês. Então a gente finaliza, tente rever esse vídeo antes da prova, anotar, eu deixei meus contatos lá, é apenas um resumo, obviamente, né, bem apertado, só para dar aquele lampejo, isso cai mais, isso aqui é importante, que é importante para você que vai fazer uma prova. Acredite em você, o Legale está junto com você, o professor Marcelino está junto com você, e até a próxima.